Mas o capítulo 6 de João, ele é rico em informações preciosas para nós, que desejamos ouvir a palavra de Deus, aprender, desenvolver a nossa fé, e saber aquilo que o Senhor deseja e espera de cada um de nós. Toda a situação de João capítulo 6 está embaraçada com várias outras ocasiões que já estavam acontecendo. E eu gosto de marcar o ponto inicial justamente quando Jesus obteve a notícia de que João Batista havia sido assassinado. É o ponto que geralmente eu gosto de começar para falar desse texto. Porque você sabe que João Batista foi aquele que preparou o caminho, pregou, anunciou Jesus Cristo. Muitos não conseguiram compreender, mas pela sua palavra e denúncia contra Herodes e contra o seu relacionamento que não poderia acontecer, ele acaba sendo preso. E por uma espécie de premiação, a menina que havia dançado a cabeça de João Batista, ela é servida em um prato. Os discípulos de João pegaram o seu corpo para sepultar e foram anunciar para Jesus o que havia acontecido. Jesus ouve aquilo, e o texto, e se você ler isso em Mateus 14, diz que Jesus, depois que ouviu essa notícia, ele desejou ir para um lugar deserto. Depois Jesus ouviu essa notícia a respeito da morte de João Batista, o profeta, o último profeta do Antigo Testamento, porque João Batista ainda pertence a essa linha dos profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele quer ir para um lugar deserto, ficar sozinho. Aparentemente Jesus sentiu, mas não sentiu como nós sentimos a perda de alguém. Na verdade, sempre que você lê a respeito de algum momento em que Jesus ficou triste, é sempre o pecado que está relacionado. No contexto de João Batista, é Jesus vendo o pecado chegando às suas consequências finais, matando um profeta. É Jesus vendo aquilo que ele também viria a passar, seria entregue na mão dos pecadores. É Jesus olhando para aquela situação e vendo o pecado. Não tem nada mais que causa tristeza ao coração de Jesus do que o pecado. E Jesus quer ir para um lugar deserto, ele quer orar. Jesus pega então os discípulos, diz o texto, que ele vai desejar ir para um outro lado, porque a multidão sempre estava com Jesus, a multidão sempre estava acompanhando, e sempre havia muito corre-corre de pessoas indo e vindo, e Jesus sempre se preocupava em dar toda a atenção para os discípulos e para a multidão. Sempre se preocupava. Você sabe que o texto diz, a Bíblia fala que ele não tinha sequer tempo ou lugar para reclinar a sua cabeça. E Jesus pegou os discípulos nesse momento e foi para o outro lado. Algo que Mateus e Marcos não dirão, mas Lucas diz, a cidade que eles vão é Betsaida. Eles vão para um outro lugar, Betsaida. Só que a multidão viu que Jesus havia feito isso. Entrou no barco e foi para o outro lado. E a multidão, por terra, ela chegou na cidade primeiro do que Jesus. A multidão chegou primeiro do que Jesus. E aí você pensa, Jesus cansado, exausto, de pregar por várias horas, vários momentos, curando enfermos, anunciando, soube da morte de João Batista, queria um lugar secreto para orar, para refletir, para falar com o Pai. Ele atravessa para o outro lado e exausto, ele encontra uma multidão gigante. Se você ler Marcos 6:34, eu acho muito profundo, porque se fosse eu e você, querendo ficar sozinho por um momento, com a cabeça cheia, vivendo um luto, cheio de coisas para fazer e querendo ter um momento de paz, se fosse você, ou eu, encontrasse, aleluia, talvez você fosse para a sua casa, um dia correndo do trabalho, alguma coisa que aconteceu, e você está vendo o seu pior dia, e você quer ir para um canto, para no mínimo orar, e quando você chega num lugar que aparentemente você ficaria sozinho, e você encontrasse uma multidão de pessoas, você ficaria revoltado, ia mandar todo mundo embora, ia chutar o balde, fala, eu quero paz hoje, pelo amor de Deus. Mas o texto diz, Marcos 6:34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, aleluia.
Imagina esse cenário, Jesus está cansado, está exausto. Jesus quis e desejou ir para um lugar deserto, mas quando ele encontrou uma multidão, ele olhou, aleluia, e teve compaixão deles. Porque o texto diz, porque ele viu o povo perdido como ovelha que não tinha pastor. E Jesus, naquele momento, cura os seus enfermos, dedica tempo, conversa, fala, prega. E é um momento especial esse momento, porque é o contexto da primeira multiplicação de pães e peixes. Porque ficou tarde, aí Jesus falou, olha, o que vamos fazer para alimentar esse povo? E fazendo para poder experimentar os discípulos. Aí aparece alguém com 5 pães e 2 peixes. Jesus ordena que todos sentem, e ele vai pegar os pães, ele vai dar graças e repartir. E naquele dia, Jesus, aleluia, pelo poder da sua graça, ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A primeira multiplicação de pães e peixes, que é o único milagre de Jesus que está registrado nos 4 evangelhos. Naquele dia ele alimenta a multidão, e a multidão fica maravilhada, porque esse Senhor é maravilhoso. Ele cura enfermo, ele cura doente, ele levanta paralítico, ele faz coisa maravilhosa. Ainda é uma padaria ambulante, fabrica pão. A gente estava com fome ainda agora, e todo mundo está com a barriga cheia, e ainda sobrou 12 cestos cheios, diz a Bíblia. O pessoal fica maravilhado e fala, meu Deus, esse é profeta de verdade, esse é quem a gente esperava. E todo mundo fica maravilhado. Jesus então fala, olha, discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado, porque eu vou ir para o monte orar. Lembra, Jesus queria ficar sozinho desde o momento que ele soube da morte de João Batista. Ele falou aos discípulos, vão para o outro lado, eu vou despedir a multidão e depois eu encontro vocês. Os discípulos obedecem. Jesus despede a multidão e ele vai para o monte orar. Jesus no seu tempo de paz, oração e falando com o Pai. E Jesus no monte olha para o mar. E quando ele olha para o mar, os discípulos no barco remando contra um vento contrário, desesperados, oh glória a Deus. E de forma do nada, Jesus vem andando sobre as águas, aleluia. O mesmo Jesus, cansado, exausto, querendo orar, querendo ficar sozinho, mas os discípulos estavam em apuros, e Jesus não consegue ficar em paz se não socorrer o seu filho, aleluia. E ele vai andando sobre as águas e se encontra com os discípulos. Eles ficam assustados, é um fantasma. Pedro chega a ser ousado e fala, se é o Senhor, eu quero ir. Jesus fala, vem, e ele anda sobre as águas. Experiência essa que nenhum dos outros discípulos viveu. Pedro deu passos sobre as águas. Mas o texto diz que observando o vento ele começou a afundar, e quando afundava, Jesus veio com a mão e segurou ele e fala, até aqui você consegue, mas a partir daqui é eu que te sustento, aleluia. Alguns criticam Pedro, mas é falha humana que sempre aparece. Mas quando o nosso coração parece que começa a afundar, a mão de Jesus entra na nossa história e fala, eu sei que você está fraco, eu sei que você é homem de pequena fé, eu sei que você não consegue sozinho, eu sei do seu tamanho, e é por isso que eu estou aqui para te socorrer, aleluia. E com isso Jesus entra no barco e eles continuam na direção. Mateus e Marcos dizem que Jesus desembarcou em Genezaré. E lá Jesus curou os seus enfermos, pregou para a multidão. Só que a multidão que comeu o pão e o peixe, do outro lado, ficou desesperada. Jesus, cadê? Cadê aquele homem que estava aqui, fabricando pão à vontade? Cadê aquele homem que estava aqui, ele orou e apareceu pão para todo mundo? Cadê ele? A gente precisa dele. A gente precisa procurar ele. E a multidão começou a procurar, porque viu que os discípulos entraram no barco, mas Jesus não. E ficou aquela coisa, aí eles entraram no barco, e João diz que eles em Cafarnaum encontram Jesus. E é justamente o contexto do capítulo 6. Quando eles encontram Jesus, com aquela vontade de ter pão novamente.
com aquela vontade, precisamos dele, ele tem pão. O povo aqui passa muita fome, esse aí é aquele que nós precisamos. E você sabe que no contexto do Novo Testamento já havia uma expectativa messiânica, que é muito plural e diversificada. Os saduceus esperavam os fariseus outros, cada um tinha uma ideia de um Messias, uns políticos, outros que seria libertador. A base do povo esperava no mínimo alguém que provesse comida e socorresse os seus enfermos. Então para eles, ele, porque ele faz pão. Só que eles vão direcionar a fé deles para o lugar errado. Eles não vão entender quem é Jesus. Eles só vão olhar pelo pão físico que ele oferece. E quando eles vêm pela segunda vez a Jesus, aqueles mesmos que comeram pão, eles vão olhar e dizer: Jesus, como é que o senhor chegou aqui? E se você ler comigo, por gentileza, João 6, a partir do 25. João 6, a partir do verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Eles encontram Jesus: Jesus, como é que o senhor chegou aqui? Jesus, conhecendo o coração deles, diz: eu sei que vocês me procuram, mas é porque vocês viram os sinais e creem na minha missão e sabem quem eu sou. Na verdade, vocês encheram a barriga e vocês querem encher a barriga de novo. Vocês só estão à procura do pão físico que satisfez a sua fome naquele momento. Você entende que Jesus em um momento teve compaixão, no outro ele precisou confrontar o coração deles. Porque aqui do capítulo 6, que ia ficar muito claro o que não pode em nenhum momento ficar comprometido o entendimento que nós temos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo faz a sua vontade naqueles momentos, o entendimento sobre Cristo como Salvador, aquele que veio salvar da vida eterna, aquele que não veio somente suprir dores físicas, aleluia, mas dá esperança e vida eterna, esse entendimento ficaria comprometido. E nada e nem ninguém pode comprometer o entendimento sobre Cristo. E é uma colinha para você validar uma igreja, uma mensagem, um pregador, uma denominação, um pastor, seja quem for. Se alguém compromete o entendimento sobre Cristo, seja anátema. Se alguém compromete entender, aleluia, não nos permite entender com clareza que Jesus Cristo é o único caminho, a direção, aleluia, e que dele e nele crendo nós temos vida eterna, seja anátema. Porque esse entendimento precisa ser claro na nossa vida, em nossa pregação, em nossos cultos, em tudo que fazemos. Eles estão procurando Jesus e esse entendimento tem a chance de se corroer. Jesus vai olhar e fala: eu sei que vocês estão querendo somente o pão físico, é comida que vocês estão atrás. Aí ele fala: trabalhem não pela comida que perece, porque o termo trabalho aqui é esforço, né? Porque você tem um povo indo para lá e para cá, atravessando o mar, pegando o barco, fazendo o que for possível para achar Jesus e em Jesus encontrar pão físico, encontrar dinheiro, encontrar emprego em nossos dias, encontrar carro, casa, encontrar isso. Ele fala: não se esforcem pela comida que perece, mas se esforce pela comida que vem do céu, aquela que é eterna. Vocês estão um esforço danado, indo para lá e para cá, atrás de mim, é verdade, mas vocês só estão procurando a comida que perece. Versículo 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus?
as obras que Deus quer. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Aqui, irmãos, você precisa entender que a multidão, ela quer manipular Jesus. A multidão quer manipular Jesus para que ele possa fazer pão de novo. Você percebe que eles estão arrastando a conversa para o pão. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus fala, é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Não, mas que sinal miraculoso o Senhor faz para que a gente possa crer em você? Porque os nossos pais, eles comeram pão que desceu do céu, maná. A ideia aqui é manipular Jesus para falar assim: vocês querem pão de novo para poder crer em mim? Então eu faço pão e vocês vão crer, aleluia. É manipular, aleluia, a situação. É a multidão falando: olha, nós queremos mais um sinal, queremos que o Senhor faça mais pão, queremos que o Senhor cure aquele ali, eu quero que o Senhor me dê um emprego, para me servir com minha vontade, eu quero que o Senhor abra a porta, eu quero que o Senhor me dê tanto de dinheiro, para me servir, eu quero que o Senhor tire essa doença, e qualquer um que se aproxime assim de Cristo, não entendeu quem Ele é, e a sua fé é falsa. Eles queriam manipular Jesus para poder levar a conversa, arrastar a conversa, para que Jesus fosse convencido que precisava fazer mais pão. Versículo 32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. 34. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aleluia. O ponto aqui é justamente isso. É o pão que o Senhor tem para dar, então o Senhor pode nos dar vontade. Só que a mente deles está justamente no pão que eles acabaram de comer. A mente deles está na multiplicação de pães físicos, e eles falam: Senhor, nos dá sempre desse pão. Aí o versículo seguinte, aleluia, 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Aleluia. E eu gosto desse texto porque em João você encontra 7 eu sou que são famosos. João é famoso pelos eu sou de Jesus. Se você ler João 8, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Se você ler João 10, ele fala: eu sou a porta das ovelhas. E fala também: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Se você ler o capítulo 11, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Se você ler o 14, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Se você ler o 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira. E quando você lê o 6, ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele que... Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia.
Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Quando eles estavam naquela conversa, tentando manipular Jesus para ter mais pão, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Só que essa frase, ela soou muito frustrante para a multidão. Porque Jesus, como o pão da vida, frustra as expectativas materiais que nós temos. Porque Jesus, como o pão da vida, frustra as expectativas de qualquer um que se aproxima dele só pelo bem material. Frustra. E é para isso mesmo. É proposital. O discurso, lembra, é o mais polêmico, que vai ficar pior, vai ficar mais intenso. Vai dividir a multidão, vai dividir até discípulo. Muitos vão embora, porque vai ficar profundo. Mas Jesus precisa dizer, porque Jesus está aqui em João 6, no auge da sua popularidade, é verdade. Mas ele não vai negociar com a verdade. Não importa o quanto ele é popular, o que importa é a verdade. Aleluia, não importa. Não importa o quanto ele é popular, o que importa é a verdade. Jesus não negocia 1 milímetro com a verdade. Aí ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele que comer não terá fome, aquele que beber não terá sede. Aí ele fala: eu vim não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, porque a vontade daquele que me enviou é que aqueles que ele me deu, eu não perca, aleluia, e eu ressuscite ele no último dia. Esse texto aqui é profundo, irmãos, porque fala da nossa segurança em Cristo. A nossa segurança, porque ele fala: olha, quem vem a mim e crê de verdade, foi o Pai que trouxe, e aquele que o Pai trouxe é a vontade dele, que eu não perca, aleluia. Você tem ideias que você está aqui hoje e você crê piamente que Jesus Cristo é sua única esperança e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oh glória, que Ele é a videira verdadeira, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele é o pão da vida. Se você crê nisso, você está nas mãos de Jesus e Ele não te perde por nada. Aleluia. Certa vez, na época dos puritanos, uma senhorinha que estava falecendo, o pastor foi visitar ela e falou assim: olha, você não tem medo não de no último momento você perder Jesus, se escorregar da mão dele, você sair da mão dele, você soltar a mão dele, ou ele soltar a sua? A velhinha olhou para o pastor puritano e falou assim: isso não é possível, porque ele não está segurando a minha mão, nem eu na dele. Eu sou um dos seus dedos, aleluia. Eu faço parte dele, aleluia. Eu sou um dos seus membros. Eu estou inserido no corpo pelo Espírito Santo que regenerou a minha vida. E isso não tem possibilidade, porque eu fui inserido. Eu creio e crerei até o fim da minha vida. E essa resposta é fantástica. Jesus fala: é a vontade do meu Pai que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. E isso, irmãos, começa a se tornar muito assustador para quem está ouvindo. Versículo 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? E essa parte aqui é fantástica, porque quando ele multiplicou o pão e o peixe, a multidão falou: esse aqui é profeta, é homem de Deus. Quando ele confrontou: mas esse aqui não é o filho de José? Mas esse aqui não é o filho de Maria? Esse aqui não é aquele camarada que nasceu em Belém e cresceu em Nazaré? Ou seja, considera Jesus como um nada, como qualquer um, mostrando que o entendimento dele sobre Cristo estava comprometido. E nosso entendimento sobre Cristo, irmãos, depende a nossa eternidade, porque ou nós entendemos que Ele é e cremos, ou então estamos do lado oposto da história. Ou nós sabemos que de fato quem é Jesus Cristo e a nossa esperança repousa nele, aleluia, ou nós estamos do lado errado da história. Versículo
63. Melhor, 43. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados, os seus pais, comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Meus irmãos, para qualquer um, entenda isso, qualquer um, esse discurso aqui era pesado demais. Porque existe muita coisa complexa aqui. Falar de comer carne, de beber o sangue, né? Para um judeu que beber sangue era proibido por lei. Então, para poder entender isso aqui era difícil. E você vai perceber futuramente que ninguém entendeu com clareza. Só que isso foi específico para manifestar a falsa fé da multidão e de muitos dos discípulos. Para manifestar, porque normalmente a nossa vida, às vezes, vai acontecer isso. Momentos que a nossa vida parece que embaraça. Parece que você está indo para lá e para cá, não está entendendo. Você não sabe porque, de onde veio, para onde vai. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Normalmente a gente está muito perdido na vida. Só que a única coisa que você jamais pode estar perdido é a certeza de quem Jesus Cristo é. Aleluia. Você pode até não entender muita coisa sobre quando Jesus volta, se é pré, se é pós. Você pode não entender muita coisa sobre os dons. Você pode ter uma dúvida sobre um texto aqui e ali. Você pode ter uma série de perguntas, muitas coisas. A gente aprende na caminhada. Mas sobre quem é Jesus Cristo, aleluia, sobre Ele ser a única esperança, ser a vida eterna, e que não existe outro caminho, outra direção, isso é inegociável no seu coração. Isso é inegociável no seu coração. Quando ele fala de beber sangue, comer a carne, aí piora. Aí é o trecho mais polêmico. Aí o negócio fica difícil para qualquer um. E o pessoal começa a ir embora. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O pessoal ficou louco, começou a gritar, discutir exaltadamente, e ver que aquilo ali não dava não. Não dá para tolerar isso. Ele até faz pão, ele cura, ele até é um camarada de gente boa, mas essa mensagem aí eu não quero. E deram as costas para Jesus, por causa da mensagem. Claro que o ponto aqui, o texto, para ele se tornou muito literal. Hoje, com clareza, nós entendemos o que significa comer da carne, beber do sangue.
O corpo dele foi dilacerado, ele partiu o pão. Existe um simbolismo de participar do sofrimento, de crer nele, de participar da ceia, de ter comunhão. Mas eles foram incapazes de entender. E isso foi suficiente para revelar que o coração deles era enganoso. A fé não era verdadeira, não conheciam Cristo. Era puramente interesse, vaidoso, vazio e humano. Aleluia. E o versículo 60 que nós lemos diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns entre vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Ele virou para os discípulos: para de ficar pensando isso. Essa mensagem escandaliza vocês. Então o que vai ser quando o Filho do Homem subir para o lugar da onde estava? E aqui é um resumo da história geral. Ou seja, o que vai acontecer com vocês que estão escandalizados por causa da mensagem que eu estou pregando aqui? Imagina quando eu for preso, torturado, eu for pendurado numa cruz, morto, ressuscitar no terceiro dia e subir aos céus. Ou seja, tem coisa pior para acontecer. Se isso já escandaliza vocês, imagina a cruz, imagina o sangue derramado. Então vocês não creem e não tem nada a ver comigo. Se a mensagem já escandaliza vocês, imagina quando as coisas que estão para acontecer começar a acontecer. Aí que vocês vão recuar mesmo. Então aqui vai ser o divisor entre discipulado de verdade e admiração vazia. Porque alguns podem até admirar, né? A mensagem de Jesus Cristo é muito bonita pelo mundo. O Jesus que veio, morreu, o mundo gosta, o mundo admira. Mas quando ouve a sua mensagem, é o divisor de águas. Quem quer e é discípulo, crê e obedece. Quem não crê, dá desculpa, é muito duro, eu vou embora. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Meus irmãos, a profundidade da resposta de Pedro, ela é assustadora. Porque se você pegar o discurso e você falar, o povo não entendeu e foi embora. A gente pressupõe que os 12 entenderam. E se você ler a Bíblia, você sabe que nem a parábola dos semeadores entenderam. Que muitas coisas que aconteceram até depois da ressurreição, eles ficaram perdidos. Os 12 ficavam perdidos o tempo todo, não conseguiam entender parábola simples de Jesus. Claro que eu falo 10, mas se fosse a gente lá, a gente ficaria do mesmo jeito. Eles não conseguiam entender, então você pode ter certeza que Pedro também não entendeu com clareza o que Jesus disse. Os 12 que ficaram ali, tirando Judas, não entendeu com clareza o que ele queria dizer, comer da carne, beber do sangue, aleluia. Então quando Pedro declarou isso, ele está dizendo mais ou menos assim, ó, Senhor, eu não entendi muito bem o que o Senhor quis dizer com isso, mas de uma coisa eu tenho certeza, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eu não sei o que o Senhor está falando, pode ser que o Senhor vai explicar um pouco mais para frente, depois de conversa no particular, mas de uma coisa eu sei, eu não vou arredar um pé daqui, porque somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Ou seja, tem hora que você não vai entender mesmo, aleluia. Tem hora que você vai ter que bater um pouco de cabeça, aprender, aleluia, vir na escola dominical, ler um texto, ler outro. A gente vai tropeçar às vezes, mas a nossa fé em Cristo, aleluia, ela é inabalável.
mesmo que falte pão, aleluia, mesmo que tenha pão hoje e amanhã não tenha, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Mesmo, aleluia, que a nossa vida meio que oscile, parece que hoje tem emprego, amanhã não tem, parece que hoje está bem, amanhã aparece uma doença, a gente fica entre os altos e baixos, mas a nossa fé em Cristo, em que Ele é, as palavras da vida eterna, é o que nós queremos, é o que nós desejamos, é o que nós almejamos, e não vamos para outro lugar, aleluia. Porque nós não queremos outro assunto, nós queremos a palavra da vida eterna. Essa é a certeza, irmãos, que você precisa ter. Porque ele fala, nós sabemos, cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E outra tradução, tu és o Cristo. O discurso é duro, José, eu sei que esse negócio aí não ficou muito bem claro para mim o que vai acontecer. Porque Jesus falou sobre muitas vezes sobre a sua crucificação. Quando ele foi crucificado, os discípulos ficaram perdidos. Você percebe? Porque faltava graça, faltava Espírito Santo, faltava desenvolvimento, faltava, e muita coisa nos falta, mas é um processo, irmãos. A nossa lida cristã na terra é chamada de caminhada, e caminhada é um passo atrás do outro, é aos poucos, mas tudo começa numa certeza profunda: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Essa é a certeza. Por isso que quando as coisas ficarem ruins para você, quando você talvez tenha hoje, amanhã parece que não tem mais, quando tudo desabar, permaneça crendo em Jesus Cristo, aleluia, permaneça com a fé inabalável nele, aleluia. E naquele momento Jesus finaliza, você leu o texto comigo, que foi o 70. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele falava disso de Judas. Por que ele falou isso? Porque os discípulos iriam lembrar em algum momento, quando eles fossem escrever as cartas, quando eles fossem pregar pela tradição oral, eles iriam lembrar desse momento que todo mundo foi embora e ficou só 12, e no meio deles ficou Judas. E se eles lembrassem, Judas traiu, ia dar uma confusão. Judas traiu, mas eram dos 12, e ele ficou naquele momento, ele creu também com a gente, mas só que Judas ficou, mas ele ficou só por ficar. E Jesus fala: olha, eu sei que escolhi os 12, eu sei que os 12 ficaram, eu sei que tem fé aí para poder dar e vender, mas um no meio de vocês é um diabo. Ali fica meio embaraçado, mas depois, morte, ressurreição, traição, João escrevendo, ele fala: Jesus já sabia de tudo, aleluia. Porque tem até uns que vão ficar, né, fisicamente, tem uns que ficam na igreja, mas o coração permanece longe de Jesus. E é por isso que eu te convido não somente a estar aqui com frequência, é importante, mas que você esteja em Cristo, aleluia, alicerçado nesta palavra. Oh glória, a quem eu posso ir nesse mundo? Somente Jesus tem as palavras da vida eterna, aleluia. Se coloca de pé, por gentileza, eu quero orar pela sua vida. Curva sua cabeça, por gentileza. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, muito obrigado por essa poderosa oportunidade de estar com os irmãos, ó Pai, e poder pregar a Tua palavra. Que o Senhor venha falar mais aos corações, que o Senhor venha ensiná-los, ó Pai, e que a Tua palavra em nós produza o efeito necessário, ó Pai, que possamos compreender, ó Deus, que somente em Ti tem as palavras da vida eterna, e que vida eterna é a única coisa de que nos interessa, Pai. Nos dá graça, Pai, para que o nosso esforço, o nosso trabalho, nossa energia seja empregada, Pai, pela comida que não perece. Nos ajuda, Pai, em nossa caminhada. Ajuda o Teu povo em suas dificuldades. O Senhor conhece os corações, fortalece-os, dê graça, Pai. Glorifica o Teu nome, ó Pai, no meio do Teu povo, e nos ajuda, porque nós queremos sair daqui deste lugar esta noite com a certeza, meu Deus, ó Pai, a quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Aplauda ao Rei dos Reis bem forte. Glória a Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que mais a gente tem visto na nossa caminhada aqui, pelo menos eu, né? São quase 27 anos caminhando com Jesus. E nesse período todo, o que eu mais tenho visto por aí são as pessoas atrás de Jesus pelo que Ele pode fazer, né? Pelo que Ele pode dar materialmente, como foi pregado aqui. A igreja ali, tal lugar ali, tem um profeta, tá